possamos compreender as palavras do Cristo. Nesta noite, o tema que nós vamos estudar é perdoar para que Deus nos perdoe. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então vamos ouvir o que o Evangelho nos diz. Kardec dá uma interpretação ao Evangelho de Jesus, dizendo o seguinte: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil e nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio das almas elevadas, que está acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Então, nessa leitura fica muito claro, Jesus nos deixa muito claro que o perdão que nós devemos conceder aos outros, assim como o perdão que nós queremos para nós, não pode ter limites, né? Não há limites. Os limites são a nossa inferioridade, os limites são a nossa própria propensão a achar que somos melhores do que os outros. E isso se dá devido à nossa moral, que aqui na Terra ainda não é muito elevada. Nós estamos aqui exatamente para trabalharmos em nós essa nossa evolução, esse nosso conhecimento moral, que faz com que a gente possa agir, né, cada vez, cada dia, de acordo com a nossa vontade, um pouco melhor. Até que um dia, quem sabe, agiremos como Cristo agiu para com aqueles, né, que lhe tiraram tudo que ele tinha, até o próprio manto, a própria roupa. E tudo isso se dá devido a nossos sentimentos negativos, como ódio, rancor, raiva, amargura, que são sentimentos negativos que todos nós trazemos e que precisam ser trabalhados. Aos poucos, nós vamos trabalhando esses sentimentos. E quando o Evangelho fala nunca perdoarei, diz assim: não tenho o direito de pedir o perdão para os seus próprios erros. Então, se eu digo que eu nunca vou perdoar o fulano, como que eu vou querer ser perdoado pelos meus deslizes? Porque se o meu companheiro, se aquela pessoa agiu erradamente comigo, quem sabe quantas vezes eu não agi errado para com ela ou para com outras pessoas e também necessito do perdão. Jesus disse assim, né? Perdoai os nossos pecados como nós perdoamos os que nos tenham ofendido. Ele nos ensinou isso na prece do Pai Nosso. Então, quando a gente reza o Pai Nosso e diz essa frase, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. E quando nós ainda não temos em nós a capacidade do perdão, como pedir perdão se nós mesmos ainda não exercitamos em nós essa capacidade? E aí vem o questionamento: por que perdoar os inimigos e pedir perdão para si próprio? Por quê? Por que disso? Perdoar os inimigos não é necessariamente pedir perdão para nós, né? Então, muitas vezes, nós não precisamos do perdão, mas nós devemos dar o perdão. E por quê? Vamos só fazer um exemplo aqui. Alguém agiu mal comigo, fez uma brincadeira que me magoou, disse algo que eu não gostei, me traiu, fez alguma coisa que mexeu comigo e me provocou
provocou um sentimento muito negativo. Me magoou muito. E eu, através desse sentimento, desenvolvi rancor, ódio, não posso nem enxergar aquela pessoa. Esse sentimento negativo, ele faz mal para quem? Para a pessoa que foi ofendida ou para mim? É para a gente. É para a gente mesmo. Muitas vezes a pessoa nem fez por mal, às vezes foi sentindo assim uma brincadeira, alguma coisa que para ela não significou nada, mas para mim aquilo me feriu. E se eu fico ali, amargurando, pensando, vivenciando aquele sentimento negativo, esse sentimento vai fazer mal para mim, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Nós somos energia pura. Né? Nós temos vários corpos. Nós temos nosso corpo físico, nós temos nosso corpo perispiritual, nosso perispírito, que é uma cópia exata do nosso corpo físico, e o nosso espírito. Temos outros corpos, mas aqui interessam esses três. O nosso espírito, ele é como uma centelha, como um facho de luz. Ele não tem uma forma definida. Mas o nosso perispírito, sim, ele tem a forma exata do nosso corpo físico. Porém, é mais fluídico, é mais volátil. Ele não é tão material quanto o nosso corpo físico. Mas todos os nossos corpos, todos os nossos órgãos do corpo físico existem no nosso corpo perispiritual. Quando alguém diz, eu vi um espírito. Não, na verdade, ele não viu o espírito, ele viu o perispírito de alguém, que é a manifestação do espírito. Então, assim, por que eu expliquei isso? Quando eu sinto ódio, raiva de alguém, geralmente o ódio e a raiva, eles se materializam fluidicamente no nosso fígado. E isso se dá na relação assim, o ódio e o rancor se materializam, né, energeticamente no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito, no fígado, a parte que se reflete no nosso fígado do corpo físico. Tá? Quando eu sinto esse ódio, esse rancor, se forma como se fosse uma bola energética, um condensado de energia ali no fígado, na parte perispiritual, tá? No perispírito. E eu passo às vezes meses, anos, amargurando, ressentido, pensando mal naquela pessoa. O que acaba acontecendo? Acaba surgindo, vamos supor, um tumor, um câncer no meu órgão físico. Porque há uma relação direta entre a energia do corpo perispiritual com a energia do corpo físico. E aí surgem as doenças. Então, as doenças nada mais são do que energias negativas que nós armazenamos no nosso perispírito e que se refletem diretamente nos nossos órgãos físicos. Então, as doenças, na verdade, praticamente todas as que são kármicas, as que são daqui da Terra, se dão dessa maneira, energeticamente. E aí vocês pensem bem, quando eu tenho raiva de alguém, e eu levo por anos, às vezes, aquela mágoa, que não posso nem enxergar aquela pessoa, que não consigo ficar na presença daquela pessoa, e aquilo vai 10, 15, 20, e a gente leva uma vida inteira, às vezes um irmão, um parente. Imagine o que esse sentimento negativo provoca no corpo perispiritual. Em consequência, a doença física vem. Os nossos desajustes emocionais, os nossos desajustes psicológicos, eles se dão por quê? Porque nós baixamos a nossa guarda energética. Nós nos conectamos nessas energias densas, pesadas, e acabamos atraindo para nós, às vezes, irmãos que já desencarnaram, que vibram nessa mesma energia. E acabamos passando por quadros obsessivos, aonde desenvolvemos doenças emocionais, doenças psicológicas, sofrimentos que, às vezes, quando a gente olha para a nossa vida, não tem motivo. E, no entanto, a gente sente aquela tristeza profunda, aquela angústia profunda. Por quê? Porque nós baixamos tanto a nossa vibração energética a ponto de nos conectarmos apenas com quem sofre. Então, o que é preciso fazer? É preciso liberar. É preciso deixar ir. Então, o perdão das ofensas, ele é curativo. Quando eu consigo me libertar do sentimento de raiva, do sentimento
vezes as pessoas vêm na casa espírita, tomam passe, participam, né, das exposições doutrinárias, fazem o evangelho no lar, estudam e conseguem superar momentos de depressão profunda. Porque, na verdade, essa depressão profunda veio exatamente disso, dessa vibração baixa que ela vivia. E quando a gente se conecta à espiritualidade superior, aos espíritos mais evoluídos, é o nosso anjo guardião que está ali, aquele amigo que está ali no dia a dia, tentando às vezes nos intuir, nos levar para algum caminho, a gente não aceita, a gente consegue se conectar, né, numa energia mais positiva. E aí vem uma outra questão, mas como eu posso aprender a perdoar, se isso é difícil para mim? Realmente, o processo do perdão, ele é um processo difícil, às vezes demorado, e às vezes a gente não sabe por onde começar, mas a gente precisa começar nesse processo. Às vezes perdoar aquele companheiro que me prejudicou, aquela mãe que não foi fácil, aquele filho complicado. Então, é um processo lento, mas que nós precisamos fazer um esforço. Como a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui algumas maneiras que nós podemos nos ajudar, né, nesse momento do perdão. A primeira coisa que nós precisamos, quando nós estamos nos sentindo magoados em relação a alguém, quando nós estamos até sentindo ódio, rancor, é tentar entender a situação. É parar e analisar o que realmente aconteceu. Será que realmente aquela pessoa foi a única culpada daquela situação? Será que eu não dei margem para que aquele fato acontecesse? O que realmente aconteceu ali? Daquela discussão, às vezes acalorada, daquela briga? Quem teve a culpa? Então, é uma análise, realmente. Pode até doer dentro da gente de fazer essa análise, porque o nosso orgulho nos faz achar que sempre nós temos razão. Mas às vezes nós não temos razão. É por orgulho que nós achamos que a razão é nossa. Então, a primeira coisa é isso. De uma forma bem objetiva, como se a gente olhasse de fora, lá de fora, como se não fosse eu envolvido. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer. Depois, é se permitir sentir, sim. Eu sou humana. Se eu não estou bem, se eu fui ofendida, se eu me senti magoada, eu preciso sentir a raiva, sentir a tristeza, a mágoa. Faz parte nossa. Não adianta dizer que eu fui ofendida e eu vou ficar, tudo bem, tudo bom. A gente ainda não é evoluído tanto a esse ponto. Algumas pessoas são, mas a maior parte de nós não é. Nós não somos assim ainda. Então a gente precisa ter esse momento de sentir essa raiva. E é humano, é nosso. Depois disso, nós precisamos também, né, a partir de refletir aquele acontecimento, a partir de sentir esse sentimento, esse perdoar. É o auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Eu preciso entender que eu sou humana, que eu também errei, né, que o fulano, a pessoa errou, mas que eu preciso me perdoar. Porque a gente às vezes tem aquela questão de, além de tudo, né, de tanta essa raiva, essa angústia, ainda ficar se culpando. Então, o auto-perdão. Se auto-perdoar para poder começar. Depois disso, eu falar com alguém. Se eu não estou conseguindo sozinho me libertar disso, é conversar com alguém, seja um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, aqui na casa, um atendimento fraterno, onde a gente tem um diálogo franco, pode falar o que a gente, né, precisa. Então, falar com um amigo, falar com alguém que a gente confie. Isso faz com que muitas vezes dê aquele estalo, sabe, aquela abertura. Ah, mas então eu posso ir por ali, eu posso fazer assim, eu posso agir de tal jeito. Às vezes, só de falar, a gente já consegue liberar toda essa nossa história que está presa. E a gente precisa lembrar, assim, também, ó, que perdoar não quer dizer esquecer. Tá? Nós ainda estamos num plano terreno, vibrando, né, numa energia muito densa, que muitas vezes a gente não consegue esquecer. Mas perdoar significa libertar-se daquele sentimento negativo. Então, isto é o perdoar. Eu te perdoo, posso até ainda não conseguir esquecer, mas não vou mais deixar que esse sentimento negativo me atinja, com que esse sentimento negativo me domine.
Porque o que eu não posso é permitir que o ódio, que o rancor tome a direção da minha vida, me direcione. Porque aí eu já não vou nem cruzar mais com aquela pessoa, eu não quero mais ir no lugar onde aquela pessoa está. Eu começo a deixar o sentimento negativo tomar conta de mim. E é isso que nós não podemos. Nós somos livres e podemos fazer com que nós vamos dominar esse sentimento. Sinto ódio, rancor, eu preciso me desvencilhar disso, eu preciso me libertar, livrando esse sentimento. Se fui magoada e ainda não estou conseguindo perdoar, ainda não está sendo possível mudar o perdão, dê um tempo, espere. Tenho acreditado que com o tempo tudo se acalma. Então, um dia vai chegar a hora. O que eu não posso é deixar que esse sentimento se prolongue indefinidamente. Com que esse sentimento tome conta da minha vida e faça com que ele dê a direção da minha vida. Porque aí eu vou adoecer. Então, eu preciso me libertar para que eu, emocionalmente, espiritualmente, possa assumir o controle da minha vida, da minha existência. Então, a autorreflexão, o direcionamento dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, esses são fatores que nos ajudam a compreender o perdão. Nós também precisamos estabelecer limites saudáveis. Porque, assim, por exemplo, se eu sou muito magoado com uma pessoa e eu tenho condições, às vezes, não digo que vou me afastar indefinidamente, mas eu mantenho uma certa distância, porque eu preciso ainda assimilar aquilo, faça. Se mantenha um pouco distante, até conseguir assimilar, às vezes, horas, às vezes dias, mas também não podemos nos afastar, né, indefinidamente das pessoas, a não ser que sejam pessoas que realmente não nos fazem nada bem. Buscar apoio, então, nós já vimos, né, é muito importante buscar falar com alguém, buscar colocar esses nossos sentimentos, externar esses sentimentos, praticar a compaixão. O que seria isso? Seria compreender que as outras pessoas, que essa pessoa que me magoou, também precisa de compaixão. Também está no caminho evolutivo. Também, às vezes, não fez por mal. Ou talvez até fez por mal, mas ela não tem ainda a noção da gravidade do fato que ela provocou. E aí também nós temos que pensar no seguinte: nós, quantas vezes também agimos assim? Às vezes não com essa pessoa, mas com outras pessoas. Quantas vezes, sem querer, numa palavra, num ato, ferimos, magoamos e nem nos damos por conta. E aí a pessoa ficou magoada conosco, ficou diferente e a gente às vezes não sabe nem porquê. Então, quando acontecer a gente perceber que alguém está diferente, analise a situação. Vá, converse, um diálogo franco, fale abertamente com a pessoa. Quando a gente se sente magoado, e às vezes no calor do momento, ali logo após a discussão, é bom deixar passar. Porque às vezes, se as duas cabeças estão quentes, às vezes a situação se torna muito mais complicada. Então, muitas vezes a gente precisa, às vezes, deixar aquele momento, né? Deixar passar algumas horas, um dia, dois, para depois de sentar e conversar. Então, através do diálogo, do entendimento, nós conseguimos, né, aliviar todos esses tormentos que a vida nos traz. E dificilmente a gente não se encontra, né, em atrito com uma pessoa ou com outra, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Então, isso faz parte das nossas relações. E como que a gente vai superar isso? Primeiro, nós precisamos identificar se nós sentimos raiva de alguém. Porque muitas vezes uma pessoa faz uma mínima coisa para a gente e a gente começa a desenvolver um sentimento de raiva tão grande por aquela pessoa, daqui a pouco a gente, quando vê, está odiando a pessoa. E às vezes, se a gente parar para analisar, a pessoa nem nos fez grande coisa para aquilo. Aí nós temos que pensar também, né, que nós estamos dando campo, às vezes, para irmãozinhos obsessores virem ali nos prejudicar aquela pessoa. Então nós precisamos parar e analisar. De onde está vindo aquela raiva? É minha essa raiva? E tentar se desvencilhar desse sentimento negativo que só vai atrapalhar a minha caminhada. Né? E ter empatia pelos irmãos, pelos outros. Às vezes a gente, no momento que a gente está, né, agitado,
sentindo algum sentimento desses, raiva, rancor por alguém, é difícil. Daí a necessidade de parar, pensar, analisar o que realmente aconteceu. Mas isso sim com lucidez, né? Com o coração. E começar a sentir empatia pelas pessoas, se colocar no lugar da pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, de repente o que eu não falei, o que eu fiz, a pessoa me disse alguma coisa de volta que não foi legal, eu me magoei. E às vezes por uma besteira, às vezes uma coisa que não tem sentido, se desenvolve uma discussão e duas pessoas ficam de mal. Então, nós estamos aqui, né, para trabalhar essas nossas relações. E quando Jesus fala perdoar, para que Deus nos perdoe, é exatamente isso. É essa compreensão que a gente precisa ter da nossa vida de relação com as pessoas. Que a nossa vida de relação não é fácil. Nós estamos aqui, cada um com personalidades diferentes, cada um vivendo de maneira diferente, cada um com hábitos diferentes. E às vezes a gente se sente ultrajado, né, por fatos que acontecem no nosso dia a dia, e a gente começa a não ter vontade de ficar perto de algumas pessoas, mas às vezes aquela pessoa é exatamente a que nós precisamos, nesse momento, harmonizar as nossas relações. Porque são as pessoas difíceis de outras existências, às vezes, que vêm juntos para fazer esses resgates. Principalmente as relações de pais e filhos, né, de pai com filho, de filho com pai, as relações familiares do esposo. Porque se vocês observarem muitas vezes, no início do namoro, tudo é flores. Parece que nenhum dos dois tem defeitos. No momento que começa o convívio, acabam surgindo os atritos, as diferenças, um vê no outro, né, coisas que antes não via. Então, porque realmente é assim. A gente vai conhecendo e vai vendo mais a fundo a relação, né, nas nossas relações, aqueles sentimentos, às vezes, que o outro não que esconda, mas nós não visualizamos. E aí vem os atritos, as dificuldades. Aí sim é o momento da empatia, é o momento do amor, é o momento da compreensão com as pessoas, de entender por que nós estamos aqui. E exatamente o Espiritismo veio nos trazer isso, essa compreensão. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente começa a entender exatamente que nós somos viajantes desse tempo. Nós não somos daqui, como dizia na prece. O nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Nós estamos aqui por um curto espaço de tempo de passagem. E daqui uns dias nós retornamos ao plano espiritual. E assim que a gente possa levar para o plano espiritual amigos e não inimigos. Porque aí Jesus diz, reconcilia-te enquanto tu estás a caminho. Porque depois de desencarnado, as coisas podem ser bem mais complicadas. Então, o nosso objetivo hoje é exatamente trazer essa reflexão. Que nós possamos tirar, deixar ir embora de nós esses sentimentos negativos, que só atrapalham a nossa caminhada, nos fazem mal, nos tornam doentes. Então, nós muitas vezes adoecemos por isso. E também torna a nossa relação com os outros difícil e complicada. Então, fica essa reflexão para hoje. Vamos nos acomodando, elevando o pensamento para o passe coletivo. Então, nesse momento, vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e pedir a Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso irmão maior, que envie os seus espíritos amigos, os espíritos de luz, aqueles protetores que auxiliam a nossa caminhada, para que eles possam derramar sobre todos nós fluidos energéticos que tragam a recomposição do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, do nosso espírito. E que assim nós possamos, em cada célula do nosso corpo, vibrar em saúde, em paz, em amor. E que possamos nos reconciliar com todos aqueles que ainda são nossos desafetos nessa vida, para levarmos para o plano espiritual o melhor de nós, a paz, o amor e a serenidade. E assim, nós te damos graças, nosso Senhor, por tudo que recebemos. Nós te damos graça por tudo que Deus
Deus nos concede pela oportunidade dessa